Oi, sou Helena com E. No episódio anterior, você descobriu que para os antigos gregos tudo começou no caos. Mas esse caos não era bagunça nem desordem, era o vazio primordial, o ponto de partida da criação. E hoje você vai conhecer a primeira grande força que surgiu desse mistério. Ela é Geia, a própria Terra. E você vai descobrir por que ela foi considerada a grande mãe da mitologia grega. Quem é Geia? Quando ouvimos a palavra Terra, pensamos imediatamente no plano onde vivemos. Mas, para os antigos gregos, a Terra era muito mais do que isso. Ela era uma divindade. Seu nome era Geia. Ela representava o solo que sustenta a vida, a força da natureza e tudo aquilo que nasce, cresce e se transforma. Por isso, Geia não era apenas um lugar, era uma presença viva. A primeira mãe da criação. Depois do caos, Geia foi uma das primeiras divindades a surgir. Ela passou a representar o início da vida. Na mitologia grega, era dela que nasceriam montanhas, mares, plantas e muitos dos primeiros seres divinos. Por esse motivo, ela recebeu um dos títulos mais importantes da mitologia, a Grande Mãe. Não porque fosse mãe apenas dos deuses, mas porque simbolizava a origem de toda a vida, a terra que alimenta e protege. Os antigos gregos observavam a natureza todos os dias. Percebiam que era da terra que brotavam as plantas, era dela que vinham os alimentos, e era sobre ela que os homens e animais caminhavam. Por isso, enxergavam Geia como uma mãe generosa. Ela acolhia, alimentava, protegia e fazia a vida florescer. Essa imagem atravessou séculos e aparece em diversas culturas, sempre associando a terra ao cuidado, à fertilidade e à renovação. Muito além da mitologia. Talvez seja por isso que Geia continue despertando tanto interesse até hoje. Ela representa algo que todos nós conhecemos: a ideia de origem, de proteção e de acolhimento. Na mitologia grega, a Terra não era apenas um cenário onde as histórias aconteciam. Ela fazia parte da própria história. Era uma personagem essencial. Sem Geia, a criação simplesmente não existiria. A força da natureza. Para os gregos, Geia era a própria terra, fonte de vida e fertilidade. Ela não precisava de armas nem de batalhas. Sua força estava na capacidade de gerar vida. Enquanto outras divindades seriam lembradas por guerrear ou disputas, Geia ficou conhecida pela fertilidade, pela estabilidade e pelo equilíbrio da natureza. Era ela quem sustentava tudo o que existia. O nascimento de uma nova história. Segundo a tradição grega, foi Geia quem deu origem a Urano, o céu. A união entre a terra e o céu marcaria o início de uma nova etapa da criação.
A partir deles nasceriam outros personagens fundamentais da mitologia grega. Perceba como essa história vai sendo construída aos poucos. Primeiro surgiu o caos, depois veio Geia, e pouco a pouco o universo começou a ganhar forma. O simbolismo de Geia. Mesmo depois de milhares de anos, Geia continua sendo um símbolo poderoso. Ela nos lembra que toda grande construção precisa de uma base. Antes de qualquer árvore crescer, existe a terra. Antes de qualquer casa ser construída, existe o chão. E antes de qualquer história começar, existe um lugar onde ela pode nascer. Talvez seja por isso que Geia continua sendo lembrada até hoje. Ela representa a segurança, a origem e o começo da vida. No próximo episódio, você vai conhecer outra força primordial da mitologia grega, o Tártaro, o misterioso abismo das profundezas, um lugar cercado de mistério que desempenha um papel fundamental nas primeiras histórias da criação. Você vai descobrir porque o Tártaro era muito mais do que um simples lugar escuro. Deixa o like. Beijo, beijo!